Olá, tudo bem? Estamos de novo juntos para mais uma aula de Biologia do segundo ano. Que bom que você está comigo mais uma vez, mostrando aí um protagonismo, né? Você está buscando aprender. Muito bem, parabéns. Bem, a aula hoje, né, com a Marisa Araújo, que sou sua professora, é sobre núcleo celular, tá? A aula Núcleo Celular, Biologia, segundo ano do ensino médio, PET 2, semana 2. O que nós iremos aprender na aula de hoje? Iremos aprender, primeiramente, estudar o núcleo celular, conhecer o modelo da molécula do DNA, de modo a explicar como se dá o processo de autoduplicação dessa molécula e o significado desse processo na transmissão de caracteres. Então, lembrando aqui, pessoal, uma célula, eu coloquei aqui uma célula animal, tá? Para vocês lembrarem aqui da anatomia dela, que ela tem 3 partes, né? Vocês lembram? A membrana, o citoplasma e o núcleo, né? E então, vou circular aqui, deixa eu pegar uma cor branca, que é melhor, para vocês verem aqui o núcleo, tá? Tá certo? Então, hoje nós iremos focar aí no núcleo celular, que é tão importante aí para comandar as atividades celulares, tá? Lembrando que a célula tem também o citoplasma e aqui com as organelas, né? E a membrana citoplasmática, tá ok? Pessoal, existem vários tipos de núcleo. Tem célula que tem apenas um núcleo, tem célula que tem mais de um núcleo, né, que são polinucleadas. Tem células que não têm núcleo, como por exemplo as células do sangue, né, as hemácias, elas perderam o núcleo para aumentar a capacidade de transportar oxigênio. Então eu trouxe aqui alguns exemplos. Olha, se você olhar ao microscópico, você vai ver o núcleo aqui corado de roxo, tá, gente? Coradinho de roxo, tá? E então, nessa célula B, a gente vê um núcleo com uma forma bem grande e ele não está arredondadozinho, ele está irregular. No C também, que é uma célula sanguínea, né, do glóbulo branco. E na D, a gente está vendo aí o músculo com vários núcleos na periferia da célula. Ele não tem que estar exatamente no meio da célula, ele pode estar também na periferia. Então, nós temos aí vários tipos de posição aí para o núcleo, tá? Não tem que estar no meio, não, ok? Beleza. Qual que é a importância do núcleo? O núcleo é a região da célula eucariótica em que ocorre o controle das atividades celulares. É nesse local que encontramos os cromossomos, estruturas que consistem em DNA e em moléculas proteicas associadas. Qual que é a diferença de de DNA e cromossomo? Vou explicar daqui a pouco, tá? No núcleo também é feita a síntese de todos os tipos de RNA, os quais são posteriormente transferidos para o citoplasma. Estão lá associados com a síntese de proteína, que eu vou também explicar hoje para vocês. Bem, vamos relembrar aqui as partes do núcleo. Ok. Olha, vocês vão observar que nós temos no núcleo poros, né? Por quê? Porque o núcleo tem que se comunicar, né, com o citoplasma, tá? Para passar substâncias aí. Nós temos a carioteca, que é essa membrana que envolve o núcleo, tá? Lembrando que a característica de célula é eucariótica, tá? Essa membrana, ela tem uma continuidade. Olha aqui que interessante. Vou fazer um traço aqui, ó. Ela continua com quem? Com o retículo endoplasmático rugoso, que tem aí os ribossomos para a síntese de proteína. Então, existe uma comunicação do retículo endoplasmático rugoso com o núcleo, tá? Nós temos a cromatina, que é o DNA, que está aí disperso, aí vou explicar para vocês, nesse gel, que é o nucleoplasma, tá? Com outras substâncias também. E nós temos o nucleolo, que é uma região ali de síntese de RNA, tá? Nós vamos ter ali RNA ribossômico, vamos ter proteínas, tá certo?
Ok. Beleza? Passando para frente. Bem, o que é cromatina, tá? Cromatina é composta por filamentos de DNA associados a proteínas, principalmente a proteína histona. É a cromatina que forma os cromossomos. Dois tipos de cromatina podem ser identificados no núcleo: a heterocromatina e a eucromatina. Eu vou explicar para vocês. Olhem esse desenho aqui, vocês estão vendo uma área mais clarazinha e uma área mais escura, tá? Diferenciando aí a eucromatina da heterocromatina. Vou explicar um pouquinho melhor para vocês entenderem. Olha só, nós temos aqui uma molécula de DNA. Eu vou mostrar aqui para vocês na minha bancada. Peguei uma coisa bem simples para apresentar para vocês, só para vocês entenderem. Eu tenho aqui um fio, que é um fio de carregador celular, tá? Então, vamos imaginar que isso seja o DNA, tá? Que seja a cromatina. Esse DNA, ele vai começar a se enrolar. Por quê? Imagine, gente, se eu estivesse aqui na sala, 46 barbantes, todos desenrolados, ia misturar tudo. Então, a célula tem que organizar esse DNA para poder fazer as divisões celulares, mitose, meiose. Então, ela compacta, ela faz uma agregação daquele material. Então, olha só, eu tenho aqui uma molécula de DNA, ela começa a enrolar. Vou pegar aqui essa bolinha para mostrar as proteínas histonas, que na verdade não são só duas, são mais. Mas o DNA vai dar voltas nessas proteínas histonas, tá vendo? E continua dando mais voltas, então ele vai associando essas proteínas e consegue espiralizar, ele vai se enrolando. E com isso eu formo o cromossomo. Então o que é cromossomo? É o DNA que associou a proteínas, isso por causa da química, atrações químicas que vão fazer com que essa molécula consiga se enrolar por atração química. E aí eu vou formando, então, pacotinhos de DNA chamado de cromossomos, ok? Então vamos voltar lá no quadro para a gente entender isso. Olha, então mostrando aqui, ó, o DNA, ele se enrolando em proteínas histonas, tá? Depois ele dobra sobre si mesmo e então ele vai espiralando, né? Enrolando cada vez mais. Olha, imagina um fio de telefone todo enroladozinho, tá vendo aqui? Ó. Formando, então, o que eu chamo de cromossomo. Aqui eu tenho um cromossomo duplo, tá? É um DNA que duplicou. Esse é um DNA, esse é o outro DNA. Ele se duplicou aí, formando, então, um cromossomo, tá? Olha esse desenho melhor, eu gosto de mostrar a imagem, porque o cérebro, né, ajuda o cérebro a fixar a matéria. Então, olha a molécula de DNA enrolando, juntando com as proteínas histonas, enrolando como um fio de telefone até chegar ao cromossomo, tá? Lembrando que nós temos aí na célula só um cromossomo, gente. Quantos DNAs nós temos na célula? Vão pensando aí. Aqui, um desenho do cromossomo, ele aqui com só um DNA, aqui ele duplicou, tá? Para divisão celular. E eu chamo esse lado aqui, ó, que é uma cópia do lado de cá, de cromátide. Então, um cromossomo tem duas cromátides, que eu chamo de cromátides irmãs, ok? Tá certo? Só para dar aí uma explicada melhor. E lembrando que nós temos, vocês pensaram aí, vocês acertaram? Nós temos aí 46 DNAs em todas as nossas células. Então, se eu multiplicar isso por trilhões de células, eu vou ter trilhões de DNA no corpo todo. Só nossas células sexuais que vão ter a metade, né? Espermatozoide e o ovócito, tá? Então, aqui mostrando, eles estão sempre em dupla, porque um vem do pai e outro vem da mãe. Um vem do pai e outro vem da mãe. Esse aqui é o sexual, X, Y, no caso, aqui é o sexo masculino. Se fosse feminino, seria XX. Então, vamos lá, vamos entender a molécula de DNA.
tá? Vocês vão imaginar na casa de vocês, sabe quando vocês brincavam quando eram criança, de Lego, de montar pecinhas? Então, imaginem 3 pecinhas coloridas, tá? Que você vai montar como fosse um Lego. A primeira pecinha, eu vou chamar de grupo fosfato, tá? É uma substância química, que é uma molécula formada por oxigênio, hidrogênio e fósforo, que eu vou chamar de pecinha fosfato. Eu vou brincar com a segunda pecinha, tá certo? Que é uma pentose, porque pen vem de 5 carbonos, tá? É um açúcar. Então, eu tenho um açúcar, que é uma pentose, que eu chamo de desoxirribose, tá? Por quê? Porque nessa porção aqui falta um oxigênio, então desoxi, sem o oxigênio. O ribossomo já tem aqui um oxigênio nessa posição. Então, e a outra pecinha é a base nitrogenada. Então, 3 peças, grupo fosfato, açúcar e base. Isso cai muito no Enem, tá, gente? Essas bases podem ser, vamos ver se vocês lembram, adenina, A, guanina, G, citosina, C, timina, T, AGTC. E isso aí que forma o código genético. A gente não entende nada, mas tem uma organela na célula que vai traduzir isso, tá? Tá certo? Então, beleza. Então, vamos pegar aqui, continuar no próximo slide, para vocês entenderem melhor. Olha aqui, vamos brincar de Lego, eu falei com vocês. Como é que eu monto o DNA? Primeira pecinha, grupo fosfato ligado a um açúcar que se liga a uma base. Esses 3 juntos eu chamo de nucleotídeo. Então, o DNA é um polinucleotídeo, porque eu repito essas pecinhas, olha, um monte de vezes. Repito de novo, tá vendo as 3 pecinhas? E do lado de cá, porque ele tem 2 fitas, eu vou repetir de novo, grupo fosfato, desoxirribose e a base, ok? Então, ele tem 2 fitas, elas são complementares, tá? Só lembrando de uma coisa aqui interessante, que, olha que interessante, se aqui é A, aqui é T, se aqui é C, aqui é G. Como assim, Marisa? Adenina só se liga quimicamente com timina. E citosina só se liga quimicamente com guanina. Então, toda vez que tiver A, vai ligar com T e C vai ligar com G, tá certo? Aqui formando 3 ligações e aqui formando 2. Na minha época, a gente conhecia muito Aguinaldo Timóteo e Gal Costa, que não está muito aí hoje nas paradas de sucesso, mas vocês podem associar Aguinaldo Timóteo e Gal Costa, tá bom? É uma brincadeira para vocês associarem, tá bom? Beleza, o DNA, ele duplica. A gente imagina, eu tenho uma célula, eu vim de uma célula só que juntou com outro, que é o espermatozoide, eu tenho trilhões de células. Minhas células tiraram cópias. Mas se a minha célula tinha 46 DNAs e todas as minhas células também têm 46, que matemática é essa? Eu tenho que duplicar o DNA para passar para a célula seguinte. Então, o DNA sofre duplicação. Olha como é que ocorre esse processo. Eu tenho uma fita de DNA, vou pegar aqui de novo esse meu fio aqui, tá? O DNA está aqui, tem 2 fitas, ele vai, tá aqui, ó, ele vai abrir. Então, eu tenho uma fita molde ou fita mãe e vou construir aqui uma fita filha. Mesma coisa do lado de cá, fita molde ou fita mãe e uma fita filha, tá certo? Eu chamo, então, de duplicação semi-conservativa, porque eu tenho, no DNA novo, eu tenho uma fita que é mãe original e eu tenho uma outra fita que é filha, tá certo? Então, é duplicação semi-conservativa, beleza? Marisa, mas existe o RNA. Qual a diferença? Tem várias diferenças. Ó, o DNA tem fita dupla, RNA tem uma fita só. Aquelas bases ATCG vai mudar agora, porque o RNA não tem T, não tem timina, tá? O RNA vai ter uracila, C, G, A e U. Enquanto o DNA
vai ter o quê? C, G, A e T. Então, se aparecer a letrinha U, não é DNA, ok? É RNA. Mas para que serve o RNA? Gente, olha que interessante. O DNA, ele é uma receita para se fazer proteínas, tá certo? Ele só serve para fazer proteína. Então, nós somos uma sopa de proteína. Cabelo é proteína, sangue é proteína, pele é proteína. Ele é uma receita, tá? Nós não sabemos ler essa receita. O ribossomo que sabe ler. Mas o ribossomo fica no citoplasma e o DNA fica no núcleo. Mas o DNA não pode ir até o núcleo levar essa receita. Sabe o que ele faz? Ele manda uma mensagem, eu brinco, ele manda um WhatsApp. Ele manda um WhatsApp lá para o ribossomo, que é o RNA mensageiro. Olha o nome, mensagem. Então o DNA, ele vai abrir uma parte dele, tá certo? Vai tirar, então, uma mensagem, uma cópia, tá certa? Certo? Então, se tiver aqui, por exemplo, A, U, G, como é que vai ser o RNA? Como é que ele vai copiar? U, A, C. Se for T, 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 vai ser o quê? A. Então, o RNA, ele vai fazer uma fita complementar, mas não vai usar o T, vai usar o U, ok? Tá, mas e daí? Para que serve isso? Olha, no DNA, nós vamos ter códigos que não codificam proteínas, que são os introns, que eu chamo de intrometidos. Então, existe um processo, antes do DNA ficar pronto, que é eliminar os introns, tá? Eu elimino os introns e fica só os exons, que são as partes que são codificadoras, tá certo? Beleza. Agora, então, eu tenho o DNA, que a partir dele eu produzi um RNA. Esse RNA serve para quê? Gente, você consegue entender isso? A, o G, a, o C, o CG, o A. Eu não entendo nada, mas o ribossomo entende. Ele vai entender que cada 3 letrinhas é um códon. O que é códon? É um código. Cada 3 letrinhas eu vou mandar colocar um aminoácido. Para quê? Para formar uma proteína, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês o ribossomo com a subunidade menor, a subunidade maior. Os aminoácidos ficam livres lá no citoplasma e aí eu tenho uma molécula importantíssima, que é o RNA transportador. Ele que vai transportar os aminoácidos para fazer, então, uma cadeia de quê? De proteína. A cada 3 pares de base, eu vou colocar um aminoácido. Deixa eu explicar para vocês aqui rapidinho. Olha, a proteína é um colar, tá? De aminoácidos. Cada bolinha dessa seria um aminoácido. No meu citoplasma tem 20 aminoácidos. Qual que vai ser a ordem? Eu vou colocar, quem fez esse colar quis assim, amarelo, marrom, vermelho, marrom, roxinho. Mas eu podia fazer diferente. Quem é que vai ditar essa ordem? É o DNA. Como assim, Marisa? Vou dar um exemplo aqui. Se tiver a letrinha, o códon A, U, G no RNA mensageiro, o transportador que vai encaixar nele aqui, ó, tá vendo? Ele encaixa, vai trazer qual aminoácido? A metionina. Toda vez que aparecer AUG, qual aminoácido? Metionina. Quando aparecer AUC, o transportador vai trazer quem? A isoleucina. Então, gente, e assim por diante, cada códon vai estar atrelado aí a um aminoácido que vai chegar e vai formar, então, a molécula de proteína. Olha como o DNA é fantástico, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer coisa, vocês dêem uma lida no PET, perguntem aos professores e tirem dúvida comigo. Um grande beijo da Marizinha.